Boa noite, irmãos. Graça e paz. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 104. Vamos ler de 33 ao 35. Vou convidar a nossa irmã Alessandra para que leia e os irmãos acompanhem em suas casas. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e os perversos deixam de existir. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia. Amém. Pede que os irmãos abaixem suas cabeças, vamos orar, falar com o Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Ó Deus, lhe pedimos as tuas bênçãos, porque vamos entrar na explanação dela, Senhor. Que o Senhor possa falar através do pastor. O Senhor nos enche com o teu Santo Espírito, ó Pai, da tua palavra. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, nos alegrar, porque ouvimos, ó Pai, de domingo a domingo, o Senhor falando através dos cultos online, Deus. Pedindo as tuas bênçãos, Senhor. Usa, meu Deus, toda a estrutura deste culto, para que pessoas fiquem, ó Deus, edificadas e saiam transbordantemente durante a semana, Pai. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda convido a igreja a acompanhar o hino número 49, Sempre Vencendo. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Boa noite, graça e paz, que Deus te abençoe. Eu quero ler com você nessa noite um texto muito especial e de orientação do Senhor para as nossas vidas, para nós, membros
dessa igreja local, membros do corpo do Senhor, temos a consciência da nossa responsabilidade como membros e também, sobretudo, nós temos recebido do Senhor muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse texto serve como orientação, como alicerce para a nossa disposição generosa na obra do Senhor. Eu quero ler o Salmo 104, os versos 27 e 28, que dizem assim: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Que Deus possa te abençoar. Você que tem recebido de Deus toda a provisão, todo o cuidado, eu te convido, te encorajo a ser fiel ao Senhor e ter um coração generoso, para que Deus também continue te abençoando e derramando sobre você, sobre a sua casa, bênçãos sem medidas. Que Deus te abençoe nessa noite e sempre. Amém. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa, tudo governa, tudo governa. Não há nada a temer.
Eu me recordo de inúmeros momentos que participei de retiros espirituais na época de carnaval, e logo após esses retiros nós sempre saímos dali, todo o grupo de jovens, com o coração em chamas e com uma sensação de que nada poderia ou ninguém nos abater. E interessante que após alguns dias desses encontros, desses retiros espirituais, nós ali nutrimos nossos corações com alguns recursos, com algumas receitas prontas, mas na verdade sempre estava no nosso coração, embora nós não admitíssemos, uma espécie de autodefesa, um mecanismo que pudesse proteger ou nos dar segurança acerca da nossa salvação em Cristo Jesus. E, infelizmente, hoje nós temos visto isso ainda acontecendo na vida de muitas pessoas que, de forma equivocada, acredita que podem proporcionar para si mesmo, na força do seu braço ou com alguns meios ou recursos, sustentar, assegurar a sua salvação em Cristo Jesus. O pastor Jenny Peterson, eu cito mais uma frase dele, ele comentando o texto de hoje, diz o seguinte acerca disso: a confiança em Deus pela salvação em Cristo Jesus é a segurança descansada entre as pessoas de fé. Eu quero hoje compartilhar mais um texto, o texto do Salmo 125, mais um salmo de romagens, e nós vamos seguir juntos nesta caminhada. Eu te convido a abrir e acompanhar a leitura do Salmo 125, os versos de 1 a 5, que dizem assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Eu te convido a orar comigo. Mais uma vez, abaixe sua cabeça, vamos juntos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, ao Senhor seja a glória, a honra e o louvor para sempre e sempre. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder expor a Tua palavra ao coração do Teu povo, a esta geração, em nome do Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor possa falar a cada coração e nos encorajar a continuar essa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Este é mais um salmo, o Salmo 125, fala de como o povo de Deus deve se comportar em meio às adversidades que surgem durante a caminhada. E é interessante que este é mais um salmo cuja autoria é desconhecida. A autoria desse salmo, e é mais um salmo também que oferece pouca contribuição acerca do seu contexto histórico. Nós temos visto ao longo desta caminhada, dessa série, a exposição dos Salmos de Romagens, que o que faz parte de um contexto geral mais amplo é que esse povo, o povo judeu, o povo de Israel, cantavam esses salmos, os Salmos de Romagens, do Salmo 120 ao 134, como temos, já é conhecido por nós, cantavam esses salmos indo em direção a Jerusalém. E é interessante que nós ouvimos acerca do que Jesus disse em João,
o Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33, Jesus dizendo que no mundo passamos por aflições. Jesus ali na ocasião dizendo aos discípulos acerca das dificuldades que eles iriam passar. E não diferente para o povo de Israel, não diferente para nós, a caminhada cristã é de desafios, é de dificuldades. A caminhada cristã nos apresentam adversidades, situações em que nós vamos passar e que não gostaríamos, na verdade, mas Jesus nos avisou acerca disso. Nós sabemos muito bem. E ali naquele verso, no versículo 33 de João 16, Jesus diz ali e coloca no tempo presente, no aqui e agora. Jesus diz aos discípulos: no mundo vocês passam por aflição. Não há ali uma ideia futurística de que vocês passarão ou daqui a algum tempo, mas a ideia no presente pensando de que os discípulos naquele momento, naquele tempo, iriam passar por aflições, e não diferente para nós. Nós também passamos por aflições. Uma outra coisa, uma outra verdade que Jesus sinaliza ali nesse versículo 33 do Evangelho de João 16, diz, Jesus também ali coloca a palavrinha aflições no plural, trazendo ou denotando uma ideia de que não somente haveria situações de diversas aflições, das mais variáveis possíveis, mas também, sobretudo, que ao longo da jornada iriam aparecer muitas aflições, e nós sabemos disso. Aliás, nós presenciamos isto, sentimos na prática, na pele, embora uma coisa é ouvir falar, uma coisa é alguém dizer sobre as adversidades, é dizer que vamos passar por elas, outra coisa é vivermos isso na prática. O fato é que nós estamos todos inseridos numa agenda cristã, numa jornada, numa caminhada onde o sofrimento, as dificuldades fazem parte dessa caminhada. Quando Deus tira, o Deus Todo-Poderoso tira o povo de Israel, o povo judeu do Egito, Deus liberta o povo, ele não disse a este povo, ao povo judeu, que eles não teriam dificuldades ou não passariam por dificuldade ao longo da caminhada. Deus prometeu uma única coisa, que estaria com eles durante a jornada, durante a caminhada, em todo o tempo. Não prometeu que eles não passariam por aflições. A mentira que nos é contada ao longo dos tempos, que diz o seguinte: venha Cristo e você nunca mais terá problema, infelizmente nos nossos dias ainda é contada essa mentira, e nós ouvimos na mídia, nós ouvimos aqueles que se dizem pregadores do Evangelho fazendo uma propaganda errada, equivocada, mentirosa do que de fato é o Evangelho. A pregação que está diante de nós nos nossos dias, trazendo como tônica essa mentira tão escancarada de que se nós estivermos em Cristo, vivendo o cristianismo, nós não passaríamos por problema algum. Essa mentira tem sido pregada nos nossos dias, um evangelho sem cruz, de um evangelho triunfalista, de um evangelho sem adversidades, sem dificuldades. A caminhada que nós estamos, todos nós estamos inseridos, juntos, caminhando e trilhando por ela até a Jerusalém celestial, ela é de dificuldade, irmão e irmã. Não se engane, e aí vale a pena dizer que, pelo menos essa é minha expectativa, de que você que já está caminhando nessa jornada
andando por esse caminho tão maravilhoso, mas sobretudo difícil, você sabe muito bem que vai encontrar, como já deve estar encontrando, dificuldades, adversidades. Com exceção aqueles que são novos na fé, nós precisamos em todo tempo orientá-los, dizendo que não é um mar de rosas, não é um caminho sem espinhos, sem pedregulhos, sem dificuldades, mas é um caminho difícil, mas sobretudo há uma promessa de Deus para a nossa vida, de que estaria conosco todos os dias. Esse salmo, o Salmo 125, traz essa realidade de um povo, o povo judeu, diante desta segurança, ou essa falsa segurança, que na verdade todos nós já estivemos em algum momento da nossa vida, mas ao olharmos para Deus, assim como eles fizeram, olhando para esse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus semelhante aos muros de Jerusalém, às montanhas que cercavam Jerusalém, essa torre forte, esse Deus que cerca o seu povo, nós então tivemos os nossos olhos abertos diante dessa verdade. E esse salmo traz isso para os nossos corações, e é sobre isso que eu quero falar, sobre uma falsa segurança que muitos têm trilhado acerca do cristianismo, do que de fato é o cristianismo, e desconsiderando as dificuldades, as adversidades, e o que é ainda pior, que é apontado nesse salmo, nós veremos, é que muitos pressionados pelas adversidades, muitos pressionados pelas dificuldades da caminhada, se veem ameaçados de alguma maneira a migrar para o lado dos ímpios, a migrar para o lado dos malfeitores, estão ali numa linha fina, fato, quase que dizendo com todas as palavras, nós vamos abandonar a fé, nós vamos apostatar da fé. E eu quero compartilhar com vocês, a partir do tema nessa noite, fé em um Deus inabalável. E a grande, ou a principal pergunta em tudo isso é a seguinte: quais os alicerces que Deus nos dá para sustentar a nossa fé durante a peregrinação? Quais ferramentas nós podemos ter, se não sustentarmos ou pensarmos em sustentar a nossa fé na força do nosso braço, com os nossos meios e recursos? O que então, ou aonde então, nós podemos sustentar a nossa fé durante a peregrinação? Eu quero então apontar algumas coisas para nós nessa noite. A primeira delas é que dos alicerces que Deus quer que nós sustentemos a nossa fé em primeiro lugar, confiando no amor imutável de Deus em Cristo Jesus. Note os 2 primeiros versos, mais uma vez, que dizem para nós o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Geograficamente, Jerusalém ficava no alto do monte. Jerusalém ficava num lugar muito alto e cercado por montes, por muros fortificados, e a sua estrutura era praticamente inabalável. Algo estrondoso, algo maravilhoso. E alguns ainda dizem, alguns estudiosos dizem, que a estrutura, o desenho da cidade de Jerusalém era muito especial, ao ponto de oferecer ao povo, de alguma maneira, ao olhar para aquela cidade, ao olhar os muros, uma ideia de que Deus é o Deus de fato que traz e proporciona essa segurança
do povo judeu e essa certeza de que eles estão seguros no amor de Deus, seguros e abraçados, protegidos por esse amor, em meio às dificuldades externas, às dificuldades ali apresentadas. Alguns estudiosos dizem acerca disso, e é interessante quando nós pensamos nisso, pensamos nesses 2 versos, olhando que o texto abre dizendo que os que confiam no Senhor são como esses montes, ou o monte de Sião, que não confiam em si mesmo, que não confiam na força do seu braço, que não confiam e não entendem que a sua salvação ou a sua segurança vem por meio dos seus mecanismos, dos seus recursos. E aqui eu quero pensar justamente sobre essa certeza, essa convicção da nossa salvação, que não é mudada, alterada, não é afetada por conta de adversidades, por conta das pressões externas, das dificuldades que nós enfrentamos. Há algo muito especial ainda acerca do contexto histórico deste salmo que é nos apresentado, embora pouco se fala do seu contexto histórico, mas há um detalhe provável, não de certeza, que esse salmo foi escrito quando o povo judeu, muito provavelmente, estava subjugado a um rei, talvez o rei Acabe ou o rei Acaz, alguns vão dizer, e esse povo estava subjugado a esse rei, então passou a subjugar, a pressionar o povo, e o povo passou a viver em seu território ali, na terra prometida, subjugada por um rei. E aí então as dificuldades se apresentavam, e o povo vivia de forma pressionada e ameaçada, e se via também na condição arriscada de migrar, como eu já disse anteriormente, de migrar para o lado dos malfeitores. E aqui os primeiros versos destacam justamente que, embora as dificuldades são reais, embora os problemas são visíveis e as dificuldades externas são as mais variáveis possíveis, embora nós também, servos do Senhor, servas do Senhor nos nossos dias, passamos por inúmeras dificuldades, a caminhada não é fácil, nós temos dificuldades, problemas, tentações, provações, pressões, mas sobretudo nós estamos guardados e protegidos no Senhor. A nossa confiança, os Salmos, os 2 primeiros versos, nos convida a pensar e a crer nesse Deus que nos assegura, que nos protege, que nos assegura de uma forma tremenda, maravilhosa, que nós não precisamos temer, nos preocupar acerca dos riscos possíveis, da perda da nossa salvação, da nossa insegurança externa, das ameaças externas, mas sobretudo crermos que esse Deus Todo-Poderoso nos assegura. E isso diz os versos. O verso 2, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Isso é impossível, nós não precisamos temer nesse aspecto, não precisamos nos sentir com medo, não precisamos nos sentir ameaçados acerca do amor de Deus para conosco. Deus é um Deus imutável, Deus é um Deus que não muda e jamais mudará o seu amor para com o seu povo. Deus nos garante isso em Cristo Jesus. Os versículos de Romanos, capítulo 8, os versículos 35 em diante, nos diz assim:
Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, verso 37, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não precisamos temer. Cremos que esse Deus é o Deus que sustenta, que não muda, que não sofre variações no seu amor para com seu povo. O Deus que mantém e que permanece firme, inabalável acerca do seu amor, do amor que Ele manifestou por cada um de nós em Cristo Jesus. Essa é a primeira ou o primeiro alicerce na qual você precisamos alicerçar a nossa fé, confiando no Deus ou no amor imutável de Deus em Cristo Jesus. Um outro alicerce que o Senhor nos convida a partir desse salmo a sustentar a nossa fé e não na força do nosso braço, a não assegurar a nossa salvação nos nossos meios e recursos. Um outro alicerce é confiando nas promessas de Deus feitas em Cristo Jesus. Olha só o que diz o verso 3, mais uma vez o Salmo 125. Nos diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Aqui há uma promessa de Deus para o povo. O povo que estava inquieto, agitado, em meio à prosperidade do ímpio, em meio à liderança iníqua do ímpio, em meio ao governo, aqui o cetro significa a liderança do ímpio, o ímpio na liderança. Deus diz ao povo: este governo iníquo, vocês não estarão, isso não permanecerá por muito tempo. Chegará um momento em que eu, o Deus Todo-Poderoso, irá por fim a toda essa direção, a toda essa opressão, a toda essa realidade no qual vocês estão subjugados. Eu irei colocar fim sobre tudo isso, e isso não permanecerá para sempre. Deus, em Cristo Jesus, nos faz essa promessa também. O mundo em que nós estamos vivendo jaz o maligno, diz as Escrituras, porém chegará o dia em que Satanás será pisado pelo Deus Todo-Poderoso, e todo o seu governo e toda a sua ação, toda a permissão que Deus deu para que o inimigo atuasse neste mundo, chegará ao fim, chegará ao seu fim, e já não mais se sustentará, porque o Deus Todo-Poderoso irá enviar o seu Filho Jesus e colocará fim sobre tudo isso que nós estamos passando. Então nós podemos crer tão somente, sustentar a nossa fé, não de forma equivocada, não em nós mesmos, não em nossos meios ou recursos. Nós também não precisamos temer mais, porque em breve Cristo voltará, em breve Deus irá dissipar com seu poder, com a sua glória, com a sua presença, todo o mal no qual nós estamos aí sendo afetados e subjugados. Deus irá estabelecer de uma vez por toda, por toda a eternidade, o seu trono. Continuando o texto de Romanos, capítulo 8,
nos diz o seguinte, o verso 18 agora: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, Paulo dizendo, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Toda tribulação, toda tempestade, todo mal, todo jugo do ímpio, toda ação do inimigo, toda liderança de Satanás que ainda Deus tem permitido, não mais será prolongado, mas terá o seu fim. Deus nos promete isso. Deus nos faz essa promessa em Cristo Jesus. Então é aí que nós podemos descansar e sustentar, alicerçar a nossa fé. E por último, em terceiro lugar, alicerçar a nossa fé não somente confiando no amor imutável de Deus em Cristo Jesus, mas também confiando no amor, nas promessas de Deus feitas em Cristo Jesus. E por último, confiando no plano redentivo de Deus em Cristo Jesus. Os versos finais do Salmo 125 nos diz assim, uma oração feita nesse texto: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Confiando no plano redentivo de Deus em Cristo Jesus. É aí que nós devemos sustentar a nossa fé. Embora nós vemos muitos que não perseguem, não perseveram, que não seguem adiante a caminhada e que param no meio do caminho, nós somos também, por olhar toda essa realidade ao nosso redor, nós também cercados pelas adversidades, talvez você se sinta com desejo de abandonar a fé, apostatar da fé. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, nós precisamos sustentar, alicerçar a nossa fé, confiando no plano redentivo de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para Deus e para o seu plano mais abrangente, de forma que nós, de alguma maneira, possamos crer que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo algo muito maior, muito mais abrangente do que os nossos olhos podem ver. E eu continuo citando os textos de Romanos, capítulo 8, agora os versos 28 e 30, que nos dizem assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Deus que nos chamou em Cristo Jesus, nos justificou, nos abençoou e hoje somos parte do seu povo. Somos o seu povo espalhado por todo o universo. Nós cremos no nosso coração, e você crê certamente no seu coração. Esse é o desejo do Senhor para a nossa vida, que nós estejamos com os nossos olhos diretamente no Deus que está trabalhando, ligados a esse Senhor, o Deus que por meio do seu Filho Jesus,
que se deu por nós, que se entregou por nós, nos deu a salvação, a vida eterna, e é nela, na vida eterna, na salvação em Cristo Jesus, que nós estamos assegurados, nesse amor imutável de Deus, nesse amor incomparável de Deus, inabalável de Deus, que está em Cristo Jesus. É nisso que nós nos asseguramos, nesses alicerces que nós estamos sustentados, não nos nossos meios ou recursos, não na força do nosso braço, não naquilo que nós podemos fazer ou deixar de fazer, mas tão somente durante a caminhada crermos que quem sustenta, quem nos assegura, quem nos protege, quem é o nosso muro forte, o nosso monte que nos cerca de uma maneira muito poderosa e eficaz, é o Deus Todo-Poderoso que nos salvou em Cristo Jesus. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, diz exatamente isso, nos versículos 12, Jesus dizendo que aqueles que o Pai lhe deu, Ele não os perdeu, mas Ele cuidou. Jesus dizendo ao Pai, Ele guardou, Ele protegeu. E estes, Jesus disse que estaria com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo, um dia, por toda a eternidade. Ele nos protegeu, Ele nos guardou, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido e certamente o seu amor por nós não muda. Nós precisamos confiar no amor imutável de Deus em Cristo Jesus. Precisamos alicerçar a nossa fé confiando nas promessas de Deus feitas em Cristo Jesus. E por último, confiando no plano redentivo de Deus em Cristo Jesus. O texto encerra com algo muito especial, dizendo: paz sobre Israel. E se pudéssemos parafrasear esse finalzinho desse texto, talvez diríamos o seguinte: relaxe, no Senhor estamos seguros. Ele é o Deus da nossa salvação. Não há nada que eu e você possa fazer, a não ser confiarmos na obra que Cristo já realizou naquela cruz por nós, pagando o preço dos nossos pecados, quitando a nossa dívida e nos dando a salvação por toda a eternidade. Isso é algo que não muda, isso é algo que é impossível de se mudar, é algo que está no coração de Deus e permanecerá para sempre. E eu quero terminar nessa noite lendo com você um dos textos muitíssimo especial, que é o texto de Apocalipse, capítulo 3, o verso 21, dizendo o seguinte: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus Cristo dizendo: ao vencedor Ele dará o direito de sentar com Ele, com o Pai, assim como Ele sentou, porque Ele venceu. Ele venceu e nós podemos vencer em Cristo Jesus. Não pare na caminhada, não desista, siga em frente, continue caminhando, continue indo adiante, confiando no Deus Todo-Poderoso, confiando na salvação em Cristo Jesus, que nos assegura, que nos protege. Faça isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Ele te sustente com a tua graça e com o seu poder. Amém. Confiando em nosso Deus,
Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não. Após ouvirmos essa canção, eu espero que você deixe de se agitar de um lado para o outro, deixe de ter a sua alma inquietada e buscando por seus meios a assegurar da sua salvação, mas crer tão somente, confiando nesse Deus, confiando no amor imutável dele, confiando nas suas promessas e confiando no plano redentivo de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Pai, mais uma vez te louvamos por esse tempo aqui, abençoado nessa noite. E oramos pedindo que o Senhor nos dê uma noite de paz e descanso e uma semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Acalma o nosso coração em meio às adversidades e nos ajude a não desistirmos, a não olharmos para trás, mas persistirmos, perseverarmos, não em nós mesmos, não na força do nosso braço, mas tão somente no amor imutável que o Senhor tem por nós em Cristo Jesus. Agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês, povo de Deus, igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. Boa noite, amada igreja, graça e paz a todos os queridos irmãos. Eu estou aqui como liderança para agradecer a todos que contribuíram na ação que nós tivemos de arrecadação de alimentos, onde fizemos inúmeras cestas básicas que puderam ser doadas para as famílias que estavam necessitando. Muito obrigado, você que participou, você que contribuiu, você que de alguma forma pôde assistir os nossos irmãos que estão precisando de ajuda. E também tivemos ontem a arrecadação de leite em prol da Cidade dos Meninos. Queremos agradecer à igreja por se envolver. Nós sabemos que este espaço está fechado, mas a nossa igreja ela está em movimento, ela está servindo, ela está fazendo em prol do próximo, daquele que necessita. E que Deus muito te abençoe. Nós vamos agora também passar para os recados da semana. Eu peço a sua atenção. Na quarta-feira nós temos o culto doméstico. O culto doméstico você recebe através do WhatsApp, o guia do culto doméstico, e você pode, junto com a sua família, estudar a palavra do Senhor. Na quinta-feira nós temos um momento de oração com toda a igreja através do aplicativo Zoom. Você vai estar recebendo também o convite para participar desta reunião e você ali pode trazer o seu pedido ou fazer o seu agradecimento de oração e súplica ao nosso Deus. Aos domingos
nós temos às 10 horas da manhã o encontro para os adolescentes, onde eles se reúnem, eles conversam, eles refletem a respeito da palavra do Senhor. Procure os professores, os líderes Thierry e o Hélida, onde eles poderão mostrar o caminho para você, ao qual aplicativo você vai participar. E às 19 horas nós temos o culto de adoração ao Senhor. Você vai estar recebendo também o convite, recebendo através do canal do YouTube, a participação que nós temos para toda a igreja e também pessoas que queiram assistir. Que você possa participar, que você possa se envolver, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada.